Não é só aqui no Brasil e especialmente no Beira-Rio que o futuro do Juan Fernando Quinteiro é observado, monitorado. Lá na Argentina, meu amigo, as coisas estão em polvorosa. E o Meia concedeu uma entrevista lá e eu quero repercutir isso aí contigo agora. Então tu sabe, fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, como é que vocês estão? Tudo beleza? Sextando bonito, faltam 2 dias para encerrar o ano e aí, hoje de noite já começa, né? Hoje à noite já começa uma coisinha geladinha, né? De repente uma espumante, uma cervejinha, um chopinho, por que não, né? Então, cara, aproveita demais esse final de semana, o último final de semana do ano, porque segunda-feira já tem pré-temporada do Internacional, conteúdo pra caramba aqui no meu canal, lá no Vozes do Gigante também tem muita coisa pra gente falar do Internacional. Então já te peço aquela boa e velha parceria, ó, te inscreve no canal, ativa a notificação e deixa teu like, porque os conteúdos aqui chegam cada vez mais no maior número de colorados, né? A partir da tua parceria aí, fazendo tudo isso aí que eu tô te pedindo. Tem uma questão importante que a gente tem que conversar, cara, que é o Quinteiro, que é a janela de transferências, inclusive lá da Europa, ajudando o Inter em alguns momentos. Eu vou te explicar por quê. E também tem o seguinte: o Internacional de olho lá no CSKA Moscou. E aí a gente vai entender por quê, tá? Vamos lá. Antes eu vou te pedir também, faz o seguinte, entra em KTO.com, utiliza o cupom Erdest e ganha 20% de free bet no teu primeiro depósito, beleza? 20% de free bet é o seguinte, para tu entender as odds, como é que funciona, para tu entender como é que funciona o sistema também da KTO e, obviamente, botar uns pilinha no bolso que sempre é bom, beleza? Antes de tudo, 2 rapidinhas, tá? 2 informações muito rápidas. Uma, o Inter agora em dezembro, vocês sabiam que o Inter quitou a última parcela de uma dívida de 10 milhões de reais que ele tinha com ninguém mais, ninguém menos que Inácio Scocco. É, meu amigo, o Inter devia 10 milhões de reais para o Scocco e fechou agora a última parcela em dezembro. Ou seja, uma dívida a menos, mas tem que respeitar, né? Um cara que chega aqui dizendo que não queria mais jogar no Beira-Rio, que não tinha mais adrenalina para jogar no Inter e ainda leva 10 milhões. É uma barbada, né, cara? Eu vou te contar. E tem outra que também é uma boa que a gente pode ficar de olho, tá? Sabe que o Moisés tá jogando muito lá no CSKA, né? Só para ter uma ideia, anotei aqui, ó. O Moisés, ele jogou 15 jogos como titular em 18 jogos do CSKA. Tá jogando muito bem e a gente tem que ficar de olho lá, sabe por quê? Porque o Moisés, ele tem um passe fixado agora no meio do ano em 1,5 milhão de euros. 1,5 milhão de euros dá hoje, na cotação, mais ou menos, pelo que eu fiz aqui, 9 milhões de reais. 9 milhões de reais que podem ser importantíssimos no meio do ano que vem, né? Para daqui a pouco a gente acertar salários, acertar de repente alguma parcela. Tem parcela do Wanderson, tem parcela do Vitão aí que daqui a pouco a gente vai ter que comprar. Então é uma boa, foi um empréstimo, né? Com opção de compra, foi esse o negócio aí que foi feito na época lá entre o Inter e o CSKA. Eu quero falar contigo sobre o Jean Lucas primeiro e depois a gente vai falar sobre o Quinteiro, tá? Porque é o seguinte, eu vou usar o Jean Lucas, na verdade, mas a gente pode falar pensar mais ou menos com todos os jogadores da Europa, tá? A janela europeia, ela abre agora nos principais centros, dia 1º de janeiro e no dia 2 de janeiro, tá? Os principais centros da Europa é nesse dia que abre a janela lá. Vai até dia 31 de janeiro. E aí, a partir daí, os jogadores que vão ficar escanteados, os jogadores que não vão jogar com os seus respectivos clubes, os jogadores que não foram, vamos dizer assim, negociados na janela interna, né, entre os países da Europa, da UEFA, vão ter facilidades ou vão ter, vamos dizer assim, pressão aos clubes para, então, deixar os países em que estão. Por exemplo, o Jean Lucas. O Mônaco já disse que não vai usar o jogador. E o Inter quer esse volante.
O Inter quer o Jean Lucas, já vem trabalhando com a possibilidade de ter o Jean Lucas desde outubro, ali, inicinho de novembro. Tá? E aí a Grande tem umas particularidades, tá? Só para vocês terem uma ideia, de acordo com a imprensa francesa, o Jean Lucas custa 92 mil euros por mês. Esse é o salário do Jean Lucas, lá no Mônaco. Isso daria em torno de 550 mil reais. Tá? É um salário aceitável já para um bom volante, para um volante de exceção, que chegaria aqui tranquilamente, chegaria de titular. Tranquilamente, principalmente porque a gente tem hoje só o Matheus Dias e o Johnny é mais segundo que primeiro volante. Então o Jean Lucas é um exemplo que, se não for negociado agora na janela interna da Europa, certamente vai, vamos dizer assim, vai aparecer em outros centros. Por exemplo, o Brasil, que tem a janela aberta até abril. A janela do Brasil abre dia 11 agora de janeiro e aí fica até abril. Então, a gente tem que pensar o seguinte: janeiro pode ser importante para questões de contratações? Sim, pode, mas a sequência, principalmente das janelas de transferências da Europa, que pode fazer com que muitos jogadores venham para cá. Tem algumas coisas que eu anotei aqui, tá? Olha só, ele está na 4ª temporada, é a 4ª temporada dele na França. Ele tem um contrato até junho de 2026. A ideia do Mônaco seria vender, mas o Inter não quer comprar agora, porque o Inter não tem dinheiro. Só para ter uma ideia, olha só para ter uma ideia, pelas minhas anotações aqui, a multa rescisória é de 30 milhões de euros. É óbvio que o Inter não vai acertar pela multa rescisória. Então, vai ter que fazer, vai ter que pegar o jogador por empréstimo, vai valorizar o jogador e depois aí revende. Ou negocia, né, um outro valor. Eu quero falar também com você sobre o Quinteiro. Olha só, o Quinteiro concedeu uma entrevista para a ESPN da Argentina falando sobre o seu futuro. Falando sobre a possibilidade de não ficar no River e por que não vai ficar no River, né? Tem aqui, ó, vou botar aqui do lado, aqui, ó, principalmente, a chamada do Clarín, que também é uma outra entrevista que o Quinteiro deu, tá? E algumas outras definições lá da Argentina. Primeiro, o River está indo agora, em janeiro, para Flórida, onde o River vai jogar contra Inter, Miami e outros clubes, o Vasco também entre eles, numa espécie de torneio de verão, um torneio amistoso ali, para então fazer a sua pré-temporada lá. O jogador, o Quinteiro, ele não foi incluso na lista do Demichelis, né? Demichelis que substituiu agora o Gallardo, tá? Martin Demichelis, né? Vocês sabem quem a gente tá falando, né? Baita jogador da seleção argentina. Cara, aí o que acontece? O presidente do River, ele também deu uma entrevista, ele concedeu uma entrevista para TYC Sports, dizendo o seguinte: ó, ele tem residência na Argentina e a gente não consegue mais fichar ele por dólar. É aquilo que eu falei no conteúdo de ontem. Ou seja, as apurações elas estão fazendo muito sentido a partir das palavras dos próprios envolvidos, né? Do presidente, dos agentes, do jogador e tudo mais. Tá? E aí o Quinteiro, obviamente, não vai aceitar mudar de dólar para peso. Tá? Tem um vídeo depois aqui em cima, tu recupera, que eu já trouxe para vocês essa informação ontem. E aí o Quinteiro fala o seguinte: ele está muito feliz com tudo que o River proporcionou para ele, tudo que o River deu de oportunidades, não só dentro do futebol, né? Não só nessas temporadas agora que ele passou lá no Monumental de Nunes, mas também na condução da saída dele lá da China, do Shenzhen, da China, e também na questão de ele terminar o ano no Monumental de Nunes. Hoje, ele está treinando por conta própria. Tá? E aí ele tem uma frase que ele fala assim, ó, na entrevista do Clarín. Ele diz assim: eu fico feliz de poder decidir o meu futuro de cabeça fria. Eu tô com várias propostas de diversos países e clubes, entre eles, se sabe, o Inter, o Flamengo também. Tá? Então eu quero agora, nos primeiros dias de janeiro, parar, sentar com o meu agente e ver o que eu vou fazer. Porque ele iria, né? O Demichelis, inclusive, deixou ele fora
da ida para Miami, né, para pré-temporada, justamente para ele decidir. Se tu for ficar aqui depois no River, a gente te inclui, né, em outra pré-temporada própria e tal, e não é o caso. Já se sabe, a Argentina, a imprensa argentina já dá como certa a perda do Quinteiro. Tanto que o River traz o Nath Fernandes de volta justamente para isso. Tem várias matérias que aparecem no Olé, no Clarim, dizendo a saída do Quinteiro e a chegada é ligada à chegada do Nath Fernandes. Ou seja, os próximos capítulos dessa novela, os próximos movimentos dessa possibilidade de negócio a gente vai ver agora no início de janeiro, certo? Tá? O fato é que o Inter está sabendo quanto que ele custa mensalmente, R$650 mil, está tentando trabalhar a possibilidade de trazê-lo para o Beira-Rio e a gente vai ficar muito de olho em cima disso, beleza? Se tu chegou até aqui, vou te pedir mais uma vez, cara, deixa teu like, te inscreve no canal, ativa a notificação e vem junto. A gente está com quase 19 mil inscritos, a gente já passou de 1.300 inscritos só agora em dezembro e essa parceria que a gente está fazendo é muito bacana, beleza? Tamo junto, um forte abraço, valeu, tchau!